Hoje eu vou ensinar a fazer uma super, ultra, mega high ponte de moedas. Para fazer essa maravilha da engenharia moderna, você vai precisar basicamente de moedas. Tem que ser moedas iguais. Eu vou usar aqui a de 10 centavos porque é a mais fácil de conseguir. Eu queria mesmo era fazer com a de R$1, só que a ponte vai ficar meio cara. A primeira coisa que você vai fazer é uma pilha de 8 moedas. A pilha tem que estar bem alinhadinha, bem certinha, porque se você fizer errado, isso aqui vai comprometer todo o resto da ponte. Eu estou fazendo com 8, você pode fazer com mais ou com menos. 8 eu achei o número ideal. Depois você vai ter que empilhar 3 moedas desse jeito aqui. Lembrando sempre que essa moeda aqui de cima ela tem que estar bem no centro do conjunto, bem certinha. Só que eu vou fazer isso nos meus dedos. Eu vou colocar 2 moedas entre os meus dedos polegar e médio e colocar a terceira em cima. E aí, com a ajuda do indicador da outra mão, eu vou encaixar isso em cima da minha pilha de 8 moedas. E eu vou repetir essa operação mais 3 vezes, ou seja, eu vou fazer 4 pilhas com 3 moedas. Só para dar mais estabilidade, eu vou colocar aqui mais 5 moedas no topo. Essas 5 moedinhas aqui de cima são muito importantes, principalmente se você tiver tremedeira. Se você não está lembrado das leis do nosso querido Newton, quanto maior a massa de um objeto, mais força é necessária para fazer esse objeto se movimentar. Então quer dizer que agora a gente fez a nossa torre ter mais massa e você pode dar pequenos esbarrões, porque eles vão movimentar muito menos a torre do que se ela não tivesse essas moedinhas em cima. A próxima etapa é colocar essas moedas aqui nesses vãozinhos. Você tem que colocar sempre 2 ao mesmo tempo, porque senão você vai tirar o equilíbrio da torre. É claro que você vai desalinhar a torre sem querer e você pode ir ajeitando a torre, dando umas apertadinhas para ela ficar certinha, não tem problema nenhum. Quando terminar de preencher uma camada, aí a gente tem que colocar as últimas moedas aqui na torre, são essas que vão na ponta. Tem que fazer com muito cuidado, porque quanto mais na ponta tiver a moeda, maior é a chance da gente derrubar tudo. O primeiro pilar da ponte está pronto e agora eu tenho que fazer outros pilares e aí eu vou ensinar como conectar os pilares. Agora que eu tenho 2 torres, está na hora de uma operação meio delicada. Eu vou ter que aproximar as 2 torres até elas encostarem uma ponta na outra. E o melhor jeito de fazer isso, o jeito mais seguro, é usando uma régua. E agora, para conectar um pilar ao outro, é só eu usar uma moedinha. Dá sua moedinha. Depois que você tiver vários pilares, você já pode tirar essas 5 moedinhas que foram usadas só para dar estabilidade. Outra coisa, se você estiver começando, você não precisa fazer um pilar tão grande. Você pode ir só até a etapa em que ficam 3 moedas aqui na ponta, e aí você junta os pilares com essas 3 moedas aqui. Só que aí a cola, a junçãozinha entre os 2 pilares é feita com 2 moedas. Agora que você já aprendeu o jeito básico de fazer a pilha de moedas, imagina só se a gente colocar mais colunas e mais moedas empilhadas. Dá só uma olhada. Bom, vamos entender agora por que isso aqui não cai. Tem uma montanha de leis da física que a gente poderia explorar aqui, mas tem algumas coisas básicas para você fazer a sua na sua casa. Primeira coisa, o centro de equilíbrio, o centro de massa dessa estrutura meio de pirâmide que a gente criou, tem que estar exatamente em cima da coluna de moedas. Se ela estiver um pouco deslocada, se tiver mais moeda de um lado do que do outro, ela vai desmontar. A segunda coisa é que o que garante que as moedas possam ficar nesse formato de árvore que a gente vê aí, que com esses galhos saindo para fora, são as moedas que estão em cima. Então se a gente tem uma torre e coloca 2 moedinhas, essas moedinhas vão cair porque o centro de equilíbrio delas está bem na bordinha da torre e aí elas vão escorregar para fora. Mas se eu colocar uma moeda por cima, essa moeda vai estabilizar essas outras 2, é o peso dela que vai garantir que as outras 2 não caiam para fora. Isso quer dizer que se eu tiver aquela coisa montada e começar a tirar as moedas de cima, as outras não vão conseguir
se sustentar e vão cair. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog. Essa última ponte que a gente construiu aqui custou R$ 19,40, ou seja, tinha 194 moedas de 10 centavos. Essa experiência aqui, essa brincadeira, esse desafio é muito legal para você fazer, porque você vai ser obrigado a economizar dinheiro. Então é um jeito legal de você ir guardando as suas moedinhas e você vai ter outro propósito além de economizar dinheiro. Se você gosta desses desafios de gravidade, de brincadeiras com gravidade, eu estou deixando desse lado aqui o desafio do centro de gravidade. É outra experiência que dá a impressão de que as coisas estão em desequilíbrio, mas não estão. E desse lado aqui eu estou deixando o tubo antigravidade, que é uma brincadeira com magnetismo.